Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, sabemos que estamos ainda apenas matriculados na infância do entendimento, mas sabemos também que nós é que devemos nos esforçar para fazer-nos dignos da Tua caridosa assistência. Todavia, bondoso amigo, tendo fé de que a Tua misericórdia, sendo infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, é nela que depositamos a certeza e a esperança de que nos valemos para suplicar-te humildemente. Abençoa-nos e a todos com a tua paz e com o teu amor. Nosso fraternal abraço a todos. Abraço a você também, Nara Carlone. Retribuo, obrigada. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. A pergunta: o médium, no momento em que exerce a sua faculdade, isto é, no momento em que dá passividade mediúnica, está em um estado perfeitamente normal? A resposta: os espíritos, no O Livro dos Médiuns, item 223, assim responderam. Algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isto que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Já na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada ouvinte Alzira Batista Bertoni, de Limeira, São Paulo, que terá resposta à sua pergunta assim formulada. Os senhores podem nos explicar como se formam, como operam e como se administram as colônias espirituais? Elas são como as nossas cidades? Aguardemos um pouquinho, minha cara Alzira. A resposta virá no final deste programa. A humanidade inteira tem muito que se queixar relativamente à segurança e à ausência de paz. Muita tragédia vem acontecendo neste mundo de meu Deus. A nossa sociedade vem, a todo momento, sofrendo profundas angústias desferidas por impactos de trágicos acontecimentos. Pandemia e tragédias angustiantes vêm ocorrendo. Milhões no mundo morrem por um vírusinho chamado coronavírus. Aqui, uma bala perdida faz uma vítima aparentemente inocente. Ali, um acidente de trânsito tem resultado fatal. Mais além, um desentendimento pressiona alguém a perder o equilíbrio e cometer um assassinato. Além daquilo que chamam de desastres naturais,
Furacões, inundações, terremotos, maremotos, calor ou frio excessivo, tsunamis, pandemia. Em algum lugar, um filho agitado e pressionado pela necessidade de drogas violenta seus próprios pais. E em todo lugar e a toda hora, alguém trai a confiança de alguém, cometendo algum tipo de desonestidade com resultados entristecedores. Há quem diz que o mundo está ficando pior, com mais desentendimentos, mais desvarios por conta da busca incessante de realizações imediatas, de interesses os mais escusos. O medo reina absoluto, com as pessoas e as famílias se fechando cada vez mais em seus domínios, que a cada momento que passa deixa de ser seu domínio para tornar-se domínio do sem lei. No primeiro momento, toda pessoa que recebe uma informação de que algo errado ou de mal aconteceu tem o seu humor afetado, com sérias possibilidades de ter alterada a harmonia da sua economia psíquica e orgânica. Mas a quem cabe fazer alguma coisa para que tudo se harmonize com as leis da vida e com isso oferecer segurança e fazer feliz a todos os que agora se queixam? Muitos dizem aos governantes, outros dizem à sociedade, outros ainda aos governantes e à sociedade. E não é fora de propósito que esta opinião de esforço conjunto para a moralização do homem tenha, mais cedo ou mais tarde, que ser objeto de realização justa e geral no exato momento da comoção, da angústia decorrentes de tragédias coletivas. Agora, um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de César Tucci, na voz de Kelly, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro.
A denominada psicosfera global, se conhecida ou não dos homens, se postará em favor dos seus anseios, quer pelo bem, quer pelo mal. Eis que quem a opera espontaneamente somos nós mesmos, segundo o que pensamos e fazemos. Instalada a consciência da razão e a razão da consciência, eis que se está gerando na mente de cada um a certeza de que somos nós os agentes da nossa própria infelicidade, em razão do que fazemos, do que deixamos de fazer, do que pensamos ou deixamos de pensar. Devem-se considerar as parábolas de Jesus, que ele fazia questão de repetir em nome do Pai, cujo caminho, verdade e vida filial se concretizaram de maneira mais luminosa, sem, contudo, conseguir ainda atingir as sombras da egocentricidade materialista do sem-Deus. Pelo quanto já dissemos, é imperioso que consideremos que uma bala chamada perdida, um tiro certeiro, uma desafeição filial, ao mesmo tempo em que são concreções da maldade a projetar efeito doloroso para o futuro, são efeitos presentes das concreções da maldade perpetrada no passado. Alguém sufocou alguém um dia e passou em determinado momento da atual existência a ser objeto de perseguição espiritual ou física, a partir de quem havia ofendido. Ou passou a sentir a dor física ou moral da asfixia que, consciente e maldosamente, praticara contra alguém. Um pai desnaturado subjugou, maltratou e injuriou no passado. Hoje é ele quem sofre a injúria de quem pensava ser seu devedor de gratidão. Um marido desleal na vida passada é o traído de hoje que pensa ou perpetra algum tipo de vingança, esquecendo-se de que, sem que tenha resgatado o débito em atraso, está agora acumulando mais débito para o futuro. Assim, meus irmãos, haveremos de entender o enredo dos episódios de aparentes injustiças, que são noticiados a todo momento, expressando execução justa e temporânea na forma de uma criança maltratada, ou de alguém vítima de uma bala perdida, ou de um assassinato aparentemente injusto. Como a lei de Deus é perfeita, outorgando a todos o direito do livre-arbítrio, com a correspondente noção de responsabilidade, é a nós que cabe a decisão de mudar tal estado de coisas, mudando-nos a nós mesmos e contribuindo de alguma forma para promover a mudança do comportamento da natureza planetária. Vocês podem não achar pertinente o que vamos dizer, mas é necessariamente no aspecto da clareza de entendimento sobre tudo quanto expressam as leis da natureza é que nos elevaremos, condicionados ao respeito e à harmonia com o meio ao qual estamos inseridos, a julgarmos, obrigatória e conscientemente, o contexto nos envolve a vida, certo de que não há acaso, nem sobrenaturalidade e nem qualquer atividade mística que nos pudessem isentar ou livrar-nos da carga penal. Por isso, vejamos o que diz Pedro de Camargo no seu livro Em Torno do Mestre. Se o acaso e o sobrenatural existissem, não haveria ciência. Diz ele com estas palavras que o homem, a quem foi concedida a inteligência e a razão, conquanto tem o livre-arbítrio e pode fazer o que quer, há que utilizar sua inteligência e a liberdade de agir na prática do perdão incondicional, assim como do bem de todos igualmente sem condição. Assim, se o acaso e o sobrenatural existissem, a astronomia seria um mito. Como determinar o dia e a hora precisa de um fenômeno astral envolvendo, por exemplo, o Sol e a Lua? Como prefixar o aparecimento de um cometa? De que maneira estudar a trajetória dos astros, acompanhando-os no seu incessante movimento,
o que interessa ao nosso espírito desejoso de evoluir. O astrônomo pode predizer os fenômenos que se relacionam com os astros, porque a mecânica celeste é regida por leis exatas e positivas. Graças ao conhecimento dessas leis, os astrônomos estão habilitados a seguir a esteira luminosa dos planetas, dos sóis e dos cometas. O Espírito Emmanuel, pela caridosa psicografia de Chico Xavier, proclamou: a evolução do espírito se faz com duas asas, a do intelecto e a do sentimento, quer dizer, a do saber e a da moral. Observações, experiências, pesquisas, indução, dedução e o mais, que faz parte dos métodos científicos, seriam expressões vazias de sentido, cogitações inúteis e falhas de senso, se não fossem a exigência da lógica exercida pelas nossas faculdades de pensar e agir. E quando estivermos pensando e agindo em harmonia com os supremos desígnios, não seremos jamais molestados por crimes ou desastres. E eis que a humanidade terrena terá conquistado a segurança e a harmonia do paraíso terrestre prenunciado por Jesus. Mercê do conhecimento possível ao seu estágio moral e intelectual, os homens vão removendo as dificuldades, vão vencendo os obstáculos e triunfando na vida sob todos os aspectos. Graças à lei que opera em causas e efeitos, tudo é possível, mas para isso é imprescindível o uso da razão e do bom senso para que não nos contemplem consequências indesejáveis. Nova interrupção no tema central de hoje, agora para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Silvia Maria Madalena. Mulher
preciso que nos convençamos de que o planeta que habitamos está em fase de transição para melhor e que aqueles de entre nós que não nos harmonizarmos com o seu novo padrão moral, por força da sintonia vibratória, seremos atraídos para planetas que nos correspondam ao nível de moralidade, portanto, inferiores. Daí ser vantajosa necessidade para todos nós a certeza de que os planetas felizes e celestes gozam da tranquilidade e da harmonia que lhe caracterizam um nível moral isentos de perturbações. Que estudemos e façamos por descortinar a realidade das leis da natureza. Que expulsemos as trevas da ignorância, instalando no imo de nossa alma a luz da verdade única e eterna. O acaso é um termo inexpressivo e vão. O sobrenatural é um vocábulo cujo verdadeiro significado é superstição ou ingenuidade. Então, encaremos com empenho a realidade das leis que nos regem a vida, na sua verdade eterna. A luz do Consolador prometido por Jesus veio espancar as trevas. Apelando para o cérebro e para o coração do homem, ela vai conjugando num esplêndido consórcio a razão e a fé, a ciência e a religião, o físico e o moral. Assim também, de igual natureza, é a equação da moralidade que devemos adotar na nossa conduta. Perdoar para que sejamos perdoados. Se fazemos alguma coisa a alguém, aquilo igualmente nos será feito. É da justiça divina. Plantemos a semente cujo fruto haveremos de ter satisfação em colher. A lei de Deus é assim. Ninguém colhe o que não plantou. Assim é certo também que a ninguém é dado recusar a colher o fruto daquilo que semeou. Por isso Jesus proclamou: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoarmos aos semelhantes pela falta que cometem contra nós, as leis divinas, na sua infinita justiça, também nos promoverão o perdão. Entendamos que a lei divina é misericordiosa e sempre nos concederá a oportunidade de nos redimirmos de nossas faltas, antes que os males que tenhamos feito se reflitam contra nós. Eis aí o entendimento da lei de redenção. Se faço o bem desinteressado, estou aplicando energias positivas que, ao longo de minha doação à caridade, tenho condão de neutralizar, aos poucos, os efeitos dolorosos das energias negativas que apliquei nas minhas ações infelizes do passado. A misericórdia divina está, portanto, impressa nas leis que nos regem as relações com tudo o que está no universo. E tudo o que está no universo está a nos requerer equilíbrio, sendo ao espírito encarnado ou desencarnado atribuído a grande cota de responsabilidade pelo esforço no sentido da harmonização geral, porquanto é a nós que foi concedida a luz da razão. Aquele que não for misericordioso não saberá ser brando e pacífico. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza, mas expoente infeliz das condições próprias de espírito inferior, recebendo o encomendado na justa medida da encomenda. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima dos insultos que lhe podem dirigir. Aqueles que nutrem rancor são sempre ansiosos de uma suscetibilidade desconfiada e cheios de fel. Os outros, os pacíficos, são calmos, cheios de mansuetude e de caridade, e para quem a vida é uma feliz oportunidade redentora. Jamais nos deixemos impregnar da ideia de que, uma vez culpados, seremos eternamente punidos. Não. A essa ideia repugna a razão. No momento em que nos arrependermos dos próprios erros,
eis que estamos no caminho da redenção, que por sua vez requer mais 2 passos necessários. A própria dor do arrependimento, que se chama expiação, o outro, a reparação. E eis que aqui estamos reencarnados, isto é, gozando de nova e misericordiosa oportunidade de nos redimirmos. É aí que devemos nos esforçar por entender o que nos tenta ensinar o Espírito de Santo Agostinho na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Diz ele: interrogai vosso bom senso, vossa razão, perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Com efeito, o que é a duração da vida, seja ela de 100 anos ou mais, em relação à eternidade? Compreendei bem essa palavra, eternidade. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por algumas faltas. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso é concebível. Na sua ignorância deram à divindade as paixões dos homens. Mas não é aí que está o Deus dos cristãos, o Deus de amor, que coloca a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades que exige dos seus filhos? Veja que grande contradição, atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita. Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas, às suas criaturas que se arrependem. Nada podemos reclamar contra as leis que nos regem a vida, as quais nos solicitam que, pelo perdão e pela prática da caridade, nos harmonizemos com os respectivos desígnios para o nosso próprio conforto moral, a que chamamos felicidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Deus nos concedeu a inteligência e até mesmo a noção do bem e do mal. É dessa realidade dos supremos desígnios que emana o que poderíamos chamar de divino impedimento de nos queixarmos da punição, porque ela vem da nossa própria consciência. Por isso, dizer-se que a lei divina está inscrita na consciência de cada um.
E vejamos o quão sublime é a suprema justiça ter estabelecido que a duração e a intensidade da pena se condicionem à natureza e à intensidade do mal que lhe deu origem. E não seria essa ideia a nos induzir à certeza de que, tornando-nos bons, nos faremos efetivamente felizes? Ou alguém poderia negar o ensinamento de Jesus que nos deixa claro que a cada um segundo as suas obras? Preocupados com a evolução espiritual, falamos da inteligência que nos impõe sério comprometimento para com as coisas do espírito. É a inteligência que devemos o saber, mas é preciso que saibamos muito sobre as coisas que nos cercam na materialidade da vida. Mas precisamos, igualmente, saber muito sobre as coisas da moral espiritual. É quando nos lembramos, meus irmãos e ouvintes, do que nos havia ensinado o Espírito Ferdinando. Voltemos a ele, assinando-se um espírito protetor. Em 1862, ditou para o Evangelho segundo o Espiritismo: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Vê-se que aí, por força de uma mensagem espiritual, sábia e preocupada com que nos posicionemos diante de mais precisa razão, procuremos, por outro lado, nos manter iluminada a própria consciência, num esforço de redenção de erros que nos maculam e que, ao mesmo tempo, tal esforço deva se dirigir ao resultado da nossa qualificação moral. Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudéssemos desenvolver nossa inteligência, foi por querer que a usássemos em benefício de todos. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo. Especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, história. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Meus caros, Franca e região está vivendo o 47º mês de Kardec, realização da USE Intermunicipal de Franca. Como ocorre em todos os anos, durante todo o mês de outubro, temos palestras ao vivo, todos sábados e domingos. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, acompanhamos as palestras pelo canal da USE.
As palestras se dão sempre às 20 horas e o evento deste ano tem como tema central coerência doutrinária. Hoje, Wilson Augusto de Paula com o tema O livre-arbítrio na visão espírita. No dia 30, Álvaro Mordechai, de Salvador, Bahia, com o tema Os aspectos singulares de a Gênese. E, finalmente, no dia 31, André Sobreiro, de Severínia, São Paulo, dissertará sobre o tema A imortalidade da alma e a justiça. E muita atenção, porque isso interessa a todos. Lembramos que durante todo o mês de outubro e em regozijo à realização do 47º mês de Kardec, e exatamente como acontece em todos os anos, a Livraria do Idefran concede descontos especiais nas vendas de livros espíritas, justamente como maneira de homenagear o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, cumprindo o que ele mesmo fazia e desejava que continuasse sendo feito em todo o mundo, a divulgação do Espiritismo. Aproveite para ler e enriquecer a sua biblioteca com os descontos especiais da Livraria do Idefran. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com os serviços de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Ivan Sérgio pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Eles Voltaram, no qual Ivan expõe a saudade dos seus queridos, relata circunstâncias do acidente aéreo que o vitimara e exorta aos seus que se firmem na fé em Deus, porque o entendimento da vida nos levará à paz da consciência, confortando a todos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu caro papai, querida mãezinha, meu prezado Júlio César, querida Vanessa, isso já está parecendo uma carta oficial. Mas é o que anseio de me fazer sentido pelos familiares inesquecíveis. Não posso, em razão disso, esquecer a tradição. O espírito de casa é uma luz que não deve ser posta à margem. Peço aos queridos pais me abençoem. Estou lembrando a nossa Valquíria para integrar a equipe e coloco-a nas lembranças do coração. Mamãe, estou percebendo. As requisições em forma de preces são tantas que seria ingratidão de seu filho não responder pelo menos como posso. Não é fácil a transmissão. Em princípio, desejávamos que a visita fosse na base do som e imagem, como se faz presentemente na Terra em termos de televisão. Entretanto, já calculei todas as maneiras de tornar evidente a comunicação entre nós, mas é difícil falar de situações e pessoas, coisas e detalhes que se expressam de modo tão diverso das nossas maneiras do mundo, que não dispomos de referências analógicas ideais para exprimir-se com segurança. Ainda assim, peço aos mensageiros do bem para que me façam reconhecível. Desejo pedir à família, especialmente ao papai, me auxiliarem aí com a aceitação do problema que estabeleci em casa involuntariamente. Creiam que ao iniciar a viagem
para servir aos amigos que pretendia alcançar Minas, estava pensando em Natal. Mentalizava a nossa alegria doméstica, a reunião feliz de sempre. O tempo, no entanto, estava contra. Tempo de chuva, com a famosa cerração, enganando os mais experimentados viajantes do ar. Fizemos o possível para que o dever fosse cumprido, mas o resultado não foi o previsto. Painel tranquilo e segurança total. Um leve movimento da máquina e o choque apareceu inevitável. Duvido que alguém, por mais informado nas condições em que nos achávamos, consiga historiar nas palavras do mundo a ocorrência de que fomos vítimas. Não creio que o fenômeno possa ser anatomizado com todos os rigores da técnica, até mesmo em nos reportando às caixas de informação nos instantes mais graves. Em mim, o acontecimento adquiriu as proporções de uma bomba que me alcançasse, arrasando-nos. Experimentei por dentro de mim aquela ansiedade de socorrer os viajores amigos, ou melhor, os companheiros que me faziam presença, mas nem de muito leve consegui atuar com o meu intento. A sensação de desmaio, de estranha fuga de mim próprio, me fazia tombar sem qualquer iniciativa. Creio que benfeitores nos aguardavam na paisagem, à maneira de amigos em ambulâncias nos aeroportos, quando o perigo se faz mais grave. No entanto, isso é raciocínio que somente acolhi depois de acordar devidamente hospitalizado num pronto-socorro da vida espiritual. Aquele despertar se fazia diferente. Tive a ideia de rever toda a minha existência, como num sonho que estivesse vivendo acordado, até que as minhas lembranças se condensaram na rememoração do acidente que me transtornava a cabeça. Interpelei médicos e enfermeiros sobre o que me acontecia, recebendo convites à acalma, até que o vovô Vicente e a querida avó Maria, avós de meus avós, me cercassem de carinho, advertindo-me quanto à minha nova situação. O espanto em mim rebentou em lágrimas, e os conflitos comigo mesmo se intensificaram por muito tempo. Sentia telepaticamente ligada à nossa casa e sofria com a tristeza que passara a comandar-lhes a vida. O começo por aqui foi muito laborioso para mim, para não dizer aflitivo, porquanto o desejo me inclinava ao regresso a cada momento. Aceitar as transformações violentas deve ser obrigação na agenda dos santos, porque reconheci que para nós, em família, era quase impossível admitir aquilo que para mim significava insucesso. Os dias, porém, foram passando à afeição de sedativos sobre as nossas feridas da alma, e hoje consigo pedir-lhes conformação. O filho e irmão, que intimamente se preparava para longo futuro na terra, com tantos castelos de sonhos na cabeça, devia terminar a jornada humana como a finalizou. Existem desígnios que simplesmente supomos imaginar quais sejam, e em cuja estrutura essencial não penetramos. Meu tempo era aquele, e não outro. O modo do voltar à vida espiritual estava traçado na máquina, e não em outro lugar. Não é que se deva render homenagem ao fatalismo. Ninguém aparece no plano físico
portando uma ficha de apontamentos fixos. Há previsões, e essas previsões são naturalmente alteráveis. Conformemo-nos em saber que meu caso era um assunto particular e rendamo-nos à fé em Deus. Pai amigo, peço-lhe coragem para a continuidade da luta. Meu avô lhe pede considerar que o seu nome também é de um Bernardo, que não pode e nem deve esmorecer. Estou em outras dimensões, mas não vivo ausente de todo. Pensemos em outros companheiros que atravessaram faixas de provação mais aflitivas do que as nossas. É verdade que não encontramos aí no mundo nenhuma escola de preparação para a morte, seja para os que partem ou seja para os que ficam. No entanto, as casas de fé religiosa fornecem excelentes sinais para que o sinal amarelo da expectativa consiga assustar em nós qualquer precipitação em crises graves. Continuemos em nosso tratamento de compreensão. E quanto pudermos, aditemos o auxílio aos outros por recursos de maior adiantamento nesse esforço para a aquisição de entendimento da vida, que não está limitada aos dias estreitos de um corpo no mundo e do mundo. Não estou sem saudades, também sofro. Entretanto, reconheço que existem leis sobre nós, regendo-nos a vida com os movimentos que a caracterizam. Que a fé em Deus nos fortaleça para sabermos reter a esperança e conservá-la. Continuo em refazimento de minhas novas faculdades. Dos companheiros de viagem nada sei, senão que foram igualmente socorridos e que devo reencontrá-los no momento oportuno. Procuro pacificar a mim próprio e estou aguardando. Sinto-me reconfortado ao escrever-lhes. Muitos amigos me auxiliam. Encontrei, além da querida avó Maria, a bondade da irmã Ana. Identificá-la com pormenores ainda não consegui. Terá ela razões para fazer-se conhecida unicamente assim. E sob o favor de muitos, vou melhorando. Rogo-lhes mais uma vez paciência e esperança. Mamãe, auxilie-me com a sua força de confiança. E querido papai, auxilie-me com os seus exemplos de fortaleza e compreensão. Lembre-se das irmãs e do nosso querido Júlio César, que precisam tanto da proteção de ambos, qual acontece a mim mesmo. Agradeça a mamãe por mim, à nossa irmã Priscila, que se esforçou tanto para que eu viesse, mobilizando o próprio filho Lauro e os amigos dele, para que eu pudesse chegar até aqui, neste balcão afetivo, em forma de mesa, para confabular com a família querida. Estou quase feliz. Se não fossem as saudades agravadas a embate com o realismo da minha presente situação. Não me queixo. Estou fortalecido. Quero apenas dizer que por aqui continuamos seres humanos, com suor e lágrimas, para comprar o progresso e a felicidade que aspiramos encontrar. Envolva a todos da família num abraço de muito carinho e rogo aos pais queridos receberem o coração agradecido e esperançoso do filho, a quem Deus conservará a alegria de continuar a ser, para ambos, um companheiro e um amigo de todas as horas, a interligar-se com os dois constantemente, de coração para coração.
Ivan Sérgio. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje é a nossa prezada ouvinte Alzira Batista Bertoni, de Limeira, São Paulo, que terá a resposta à sua pergunta assim formulada. Os senhores podem nos explicar como se formam, como operam e como se administram as colônias espirituais? Elas são como as nossas cidades? Vamos atendê-la agora, minha cara Alzira, e quem volta em gravação para as explicações solicitadas é o nosso companheiro Euri Carvalho. Sabemos que a obsessão é a ação persistente que um ou mais espíritos assumem sobre certas pessoas com o objetivo de prejudicá-las e pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Essa ação se dá sobre o pensamento e a vontade do obsediado, envolvendo o seu perispírito como se fora um manto. O que move os espíritos a agirem dessa forma é o desejo de vingança ou de fazer justiça com as próprias mãos. Pelo seu grau de constrangimento que a obsessão impõe à sua vítima e pela natureza dos efeitos que produz, ela se classifica da seguinte forma: obsessão simples, fascinação e subjugação. Quando a obsessão chega ao grau de fascinação, as consequências são graves e de difícil reversão. Trata-se de uma ilusão produzida pela ação direta do obsessor sobre o pensamento do obsediado. A pessoa que se torna sua vítima comporta-se como se fosse uma moça ou um rapaz perdidamente apaixonado ou apaixonada por uma pessoa sem caráter que zomba e se aproveita dessa paixão. Os pais aconselham, os amigos tentam abrir-lhe os olhos, mostrando os evidentes defeitos daquela pessoa. Mas ao invés de escutar os conselhos, a pessoa não só não aceita, como só vê virtudes e predicados naquele que é alvo da sua paixão. Se houver insistência em mostrar o erro em que incorre, ela se revolta e acaba por se afastar daqueles que querem ajudá-la, afundando-se ainda mais nessa paixão. É isso que ocorre com a pessoa vítima da fascinação. Tudo o que vem por aquele espírito, mensagem psicografada, uma orientação psicofônica, por mais absurda e ridícula que seja, ela reconhece como vinda de um espírito de luz e de grande sabedoria. Geralmente, nesses casos, os seus autores são espíritos espertos, ardilosos, com alto grau de hipocrisia, e se apresentam com a máscara de virtuosos. Falam em Deus, em humildade, caridade, mas, estando-se atento, perceberá facilmente neles sinais de inferioridade que só o fascinado não percebe. São pegos nesse tipo de obsessão pessoas que se deixam envolver pela vaidade do cargo ou da função que exerce e não raras vezes se veem cercadas de excesso de zelo e de endeusamento por aqueles que a rodeiam. Não é fácil a reversão desse estado, pois o principal envolvido não aceita qualquer admoestação que se lhe faça. Insistir em mostrar as falhas é ferir a sua suscetibilidade, e a consequência é o seu afastamento do grupo. Ou ela se afasta, ou exige que o grupo dela se afaste. Neste caso, só resta a oração a seu favor. E se o grupo possui um trabalho de desobsessão, procurar com a ajuda dos espíritos mentores da casa, atender a essas entidades obsessoras
procurando, através da doutrinação, afastá-las de sua vítima. Obtendo sucesso nesse desiderato, aos poucos a pessoa vai se conscientizando da verdadeira situação que se encontrava e aí sim poderá-se ter um diálogo mais aberto e fraterno, quando então, havendo abertura para isso, se lhe pedirá um afastamento temporário das suas funções, um tratamento sistemático de passes e água fluidificada, a terapia do Evangelho e o trabalho na assistência social. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa. Ligação ou Zap 16 98128 3863. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Nara Carlone e Eurípedes Mendonça. Participação de Alzira Batista Bertoni. e Euri Carvalho. Inserção virtual. Ricardo Fadu. E Antônio Carlos Ressado. Produção e direção João Vaz. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus. E não se esqueçam, Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Para ouvir Sementeira Cristã, Em tempo real no Google. radioidefran.com.br. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E podem também ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts. E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.